Geralmente é muito comum que quando a gente fale criação, a gente entenda, por exemplo, esse ícone aqui, tá? A gente fala assim, o iconógrafo criou o ícone, né? Ou esse microfone, alguém criou o microfone, certo? Acontece que nesses sentidos, a palavra criação, ela está sendo usada de forma imprópria. Por quê? Porque o ato de criar é única e especificamente de Deus. Yuri, então o que a gente pode falar dessas situações? Qual é a diferença que acontece com essas situações aqui que a gente está evidenciando, certo? É bem simples, tá? Criação, tá? Ela tem até um nome teológico no latim, chama-se criação ex nihilo. Ou seja, o ato de criar, o ato de fazer criação definitivamente, tá? É algo próprio de Deus. Por quê? Porque criar é dar o ser a algo que não era nada. Então Deus simplesmente faz com que algo quer, ou seja, ele quer que algo seja, e aí através desse querer, aquilo é. Ou seja, aquilo existe, venha a existir, venha a surgir de fato, tá? Então, em Deus, ou seja, só Deus possui essa capacidade. Lembra, a gente falou na aula passada, quem não assistiu, né? Fica com essa lacuna, mas veja só. Na aula passada a gente comentou, olha, Deus é a característica principal de Deus é o ser, é a existência, porque só ele é e nada mais é, tá? Pode parecer muito filosófico, mas entenda, olha, cara, vou repetir todas as aulas dos primeiros capítulos. Todas essas noções mais filosóficas que a gente está tendo aqui, elas são fundamentais quando a gente falar das questões morais que vão aparecer depois. Por que eu não tenho, por que eu tenho que ir à missa ao domingo? Por que eu tenho que não posso usar preservativos? Por que eu tenho que usar tal tipo de roupa assim, assim, assado? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Porque todas essas regras morais, elas não são arbitrárias, tá? Elas são associadas a uma coisa chamada natureza das coisas. Ou seja, como cada coisa tem uma natureza própria, ou seja, tem um ser, você precisa respeitá-las conforme esse ser. Por quê? Porque, em última instância, esse mesmo ser, tá, está conectado ao ser principal, que é o próprio Deus, entendeu? Tá? Não está conectado em natureza. Não quer dizer que as duas coisas são Deus, mas quer dizer que há um vestígio de Deus naquele objeto. E quando você diz respeita esse vestígio que há naquele objeto, você, em última instância, está desrespeitando Deus. É daí que surgem as regras morais. Então, se você não entende isso aqui, entendeu? Se você não entende esse negócio aqui no começo, entendeu? Você não vai entender nada depois, entendeu? Você não vai entender a missa, você não vai entender os sacramentos, você não vai entender, né, nem a própria vida de Jesus Cristo, porque é tão importante. O Evangelho de São João, como assim, né? No princípio era o ser, né? No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Mas que droga é verbo? Você não sabe o que é verbo, porque você não sabe o que é ser. Você não sabe que Deus é ser, Deus é existência. Entendeu? Aí a palavra verbo fica uma coisa vazia para você. No máximo, o único referente que você associa, tá? É a noção gramatical do português. No português tem uns verbos. Aí fica como um monte de catequista idiota de paróquia. Não, porque Jesus é o verbo porque ele é a ação. Pelo amor de Deus, entendeu? Isso aí não tem nada a ver, entendeu? Pode ter alguma relaçãozinha, mas é uma coisa tosca, fútil. Mas isso por quê? Porque não entendeu essa parte inicial, entendeu? Então, se você não entende essa parte inicial, vai ficar muito complicado você entender até quem é Jesus Cristo. Até quem é Maria, até quem é a missa, até quem é tudo. Então, essa parte, eu sei, ela é puxada? Mas infelizmente ela é necessária, tá? Ou felizmente, porque o que a gente vai fazer no paraíso é desvendar tudo isso aqui. Inclusive, a gente vai falar um pouco desses desvendamento, né? Não sei qual é a palavra, descobrimento de mistérios, tá? Então, o que acontece? A gente falou, tá? Deus é o ser, e por ele ser o ser, ele dá às coisas a própria existência, certo? Então, Léo 13, ele comenta aqui, quando Deus cria, não necessita de materiais ou utensílios para poder trabalhar. Simplesmente quer alguma coisa. Quando o cara faz isso aqui, o que ele tem que fazer?
Ele tem que pegar o plástico, manipular o plástico nessa forma que está aqui, esse tubinho também, conectar com esse outro. Tem uma parte elétrica aqui dentro que ele tem que manipular para que a voz seja captada. Tem o conector que precisa encaixar certinho, então ele tem que manipular partes de cobre, tá? Também. Então ele está fazendo o quê? Ele está manipulando vários materiais, certo? Com um determinado propósito, que é o quê? O propósito de criar o microfone, de fazer com que o microfone exista. Só que veja, isso não é dar ser às coisas. Isso é somente, tá? Possibilitar, aumentar os meios de possibilidade, de ação. Então, por exemplo, o quanto as suas capacidades de agir ficaram maiores com a internet. Eu, por exemplo, estou dando essa aula para pessoas do Brasil inteiro. Sem a internet, sem o invento da internet, sem o invento da tecnologia que nos conecta na internet, sem o computador, nada disso seria possível. Entendeu? Então, cada invenção do homem é uma invenção que lhe dá mais meios de ação. Então, você compara uma lança, tá? Que o homem do passado usava para caçar um animal, com uma espingarda. Enquanto a lança é um objeto muito mais impreciso, mais difícil de manusear e frágil, a espingarda dá a ele muito mais possibilidade de derrubar um bicho do que com a lança. Às vezes a lança ele tinha que dar muito mais espetadas e o que ele faz com a espingarda? Só puxa o gatilho. Então, tá? Eita, caiu a garrafa. Então, o que acontece, certo? A criação, aquilo que nós chamamos de criação divina, é o quê? Todo o cosmos ordenado e criado por Deus, cara. Tá? Tudo aquilo que é desenvolvido por Deus. E tudo aquilo que é desenvolvido por Deus, há um aspecto do seu ser. Então, a finalidade, tá? Do ser, em alguma medida, tá? Dá a finalidade do que é aquela criação para a própria mente divina. Então, por exemplo, se você entende qual é a função de um animal como um cachorro, você está entendendo, você está entrando na inteligência divina e compreendendo os propósitos de Deus para os cachorros.